Duna Parte 2 é épico e assombroso. Épico porque eu fico imaginando as gerações anteriores vendo como se fosse Star Wars Episódio 4 ou então O Senhor dos Anéis, vendo essa experiência maravilhosa de ficção no cinema, e também horroroso porque é atual. Mesmo Herbert tendo escrito em 1965, é sobre populismo messiânico, e isso está acontecendo aqui, está acontecendo agora. Duna é uma obra atemporal. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para um bate-papo, uma resenha com spoiler de Duna Parte 2. Simbora! We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. E aqui você já sabe, eu já vou pedir logo, antes que mais um político populista messiânico se achegue sobre nós e destrua tudo, fingindo que é paz e amor, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar, que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Vamos começar por ele, Denis Villeneuve. Cara, que coisa boa, né? Obrigado, Denis Villeneuve, obrigado por essa obra, obrigado por amar tanto o original de Herbert, lá de 1965, como eu disse, e como é atual essa obra, e como é um marco no sci-fi. E assim, eu fiquei pensando, como eu disse na cabeça, na experiência dessa pessoa que nasceu pós anos 2000, tá com 24, 20 anos e nunca passou pela experiência de ver no cinema, sei lá, a trilogia Senhor dos Anéis ou então Star Wars, e tem aqui em Duna uma construção de universo assim, tão fantástico, tão sci-fi, tão hardcore assim, e deve ser uma experiência muito bacana para essa geração poder ver isso em tela, poder ver isso no cinema. E Denis Villeneuve é o diretor, para quem tinha dúvida, eu não tinha, fundamental, é o diretor ideal e perfeito para trazer essa obra para o cinema, junto com toda a sua equipe que ele trouxe aqui. Então assim, já adianto de antemão que o filme, tecnicamente, ele não só é melhor, mas também aprimora e aprofunda tudo aquilo que foi trabalhado no bom primeiro filme anterior, que é um filme sim com um ritmo mais arrastado, entre aspas, mas é um ritmo já de conspiração, política, para dar um contexto. Então é um filme de contexto, por isso mesmo ele é um filme que tem um ritmo que pode desagradar mais alguns e tal, mas o que eu gosto, sobretudo em Duna, é a questão da ecologia, é a questão do extrativismo, a questão colonial, do fascismo que tá ali no meio, do populismo messiânico, como eu falei também no início. Então já nesse contexto já vamos chamar Momento Filosófico. Bom, e antes de a gente começar propriamente o momento filosófico, é difícil não pensar em Duna no contexto aqui da guerra entre Israel e o Hamas. Guerra, né? Que agora já deixou de ser guerra faz tempo. Quando eu gravei esse vídeo já tinha tido aquela morte de mais de 100 pessoas esperando na fila ali de mantimentos e alimentos, Israel atirando e fazendo seus influencers, né, do genocídio, que tem muita influência do exército de Israel, fazendo chacota e rap e músicas contra o povo palestino, ironizando e tal. Então já tem um caráter de desumanização tal e qual os Harkonnen trabalham aqui, né, em Arrakis e tal. Então assim, ver o filme Duna com essa cultura, sei lá, dos beduínos, dos povos do deserto, e não pensar em Palestina, não pensar em óleo, petróleo, riquezas, e essa visão, no caso de Israel, sionista, e até assim, é cruel e talvez até irônico pensar que o povo judeu e o Israel de Netanyahu e o sionismo judeu não significa e não simboliza o povo judeu, mas é interessante ver essa etnia judaica, né, esse povo judaico praticando atos iguais ou similares ao que eles sofreram no Holocausto alemão, né? Então você tem no filme ali os Harkonnen numa clara alusão, né? O Denis Villeneuve, quando coloca aqueles planos, então coloca aí por gentileza. Foi até usado no Rei Leão também, né? Quando tem a cena do Scar e tal, essa sequência do grande cinema alemão de engrandecer o exército, né? Os pavilhões e toda aquela perfilação e mostrar a potência nesse plano geral, plano bem aberto para mostrar a grandeza ali. E aí você tem ali os Harkonnen operando numa lógica nazi-fascista bem clara, bem evidente. Denis Villeneuve não escolhe isso. Mas bora lá pro nosso primeiro autor. E aí, nesse contexto a gente traz Max Weber. Sim, Max Weber, um dos 3 porquinhos clássicos da sociologia, né? Max Weber e Durkheim, assim como tem Sócrates, Platão e Aristóteles na filosofia ocidental branca, a gente tem aqui também na filosofia, ou melhor, na sociologia europeia ali do século XIX/XX, Max Weber e Durkheim. E aqui Weber traz pra gente, coloca na tela por gentileza, as 3 formas de dominação legítima do poder, tão clássicas assim, né, do ensino médio e tal.
cultural. Você tem a forma de dominação carismática, a tradicional e a legal. A mais interessante para Weber seria a legal, a dominação legal, burocrática, né, que passa não pelo campo afetivo, pelo campo da tradição, pelo campo do rito, do místico, mas a dominação legal, burocrática, seria mais adequada porque seria uma sucessão, eleições, constituição e tudo mais. Essa é a mais difícil a gente ver a rigor no nosso mundo contemporâneo. E aí, falando do que eu acabei de dizer sobre Israel e etc., você tem em Netanyahu, você tem no Bolsonaro aqui no Brasil, você tem no Trump nos Estados Unidos, você tem no Erdogan, enfim, vários líderes populistas, messiânicos, carismáticos da extrema-direita, como foi o caso de Hitler e tantos outros, que tem uma pegada ali de um resgate de um passado glorioso e ao mesmo tempo uma aura de o escolhido de Deus, sobretudo aqui dessa teologia e desse domínio muito mais próximo de Davi, do rei dos exércitos do Antigo Testamento, do que de Jesus, do Novo Testamento, e dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então aí nesse contexto de uma dominação messiânica, cultural, você tem aí a dominação que seria a tradicional, né? Por tradição, você tem ali a sucessão de um xamã, de um pajé, ou de um Messias, e um profeta, São João Batista, Jesus, etc e tal. Só que aí você tem também a dominação que é a mais nefasta, talvez, de todas, que é a dominação carismática, algo muito próprio nosso, da América Latina, e que está sendo juntada com a dominação tradicional, né? Então você junta o carisma aí de Getúlio, Trump, o próprio Bolsonaro e etc, né? Esses líderes carismáticos populistas, sobretudo de extrema-direita, e aí você junta com essa dominação tradicional, que é a pseudo-religiosa, né? Como se esses sujeitos fossem emissários para preservar a família, os valores e a nação e tudo mais, e etc. Quando você junta essas duas forças, você tem uma potência e um poder de dominação muito grande e muito forte, que é quase inconteste. Pode acontecer o que tiver que acontecer, ou a crítica, ou a investigação, ou a acusação, ou o crime. Qualquer crime que um sujeito de dominação tradicional e carismática tiver isso dentro dele, reunido ali, ele pode fazer o que ele quiser fazer, porque vai estar legitimado pelo fascínio, né? Por essa ideia religiosa, essa ideia de fanatismo religioso que aqui o Denis Villeneuve traz muito bem no segundo filme, e tá tudo liberado. Genocídios, extermínios, distribuição de alimento com morte ao mesmo tempo, e por aí vai, tá tudo legítimo, porque tem uma ideia de salvar não só o presente, mas como também resgatar o passado, projetando um futuro. E assim, o Denis Villeneuve traz esse perigo muito bem na sua obra, no seu Duna Parte 2, assim como Ebert nos seus livros originais, e aqui a gente vê junto com Max Weber como é complicado, difícil e perigosa essa forma de dominação messiânica, carismática, populista, que é o Paul Atreides aqui, que vai simbolizar isso, está simbolizando já, mostrando nesse segundo filme. Então dá pra gente pensar a partir de Weber essa perspectiva. E para fechar esse momento filosófico, eu não poderia deixar de trazer Nicolau Maquiavel. Sim, Nicolau Maquiavel com a sua teoria do príncipe, e aqui o Paul Atreides, ele tá na lógica desse príncipe de Maquiavel, né? Entre ser amado e ser temido, entre ser raposa, leão ou serpente. E aí você vê uma interpretação muito sinuosa e interessante do Timothée Chalamet, que é a ideia de você colocar uma certa fragilidade, uma certa doçura, um interesse pela cultura dos Fremen ali, uma afetividade, e ao mesmo tempo ele se torna ali, quando convém, um líder potente, um líder misterioso e ao mesmo tempo poderoso, porque é isso que o povo quer. O povo quer o senhor dos exércitos, o povo quer alguém que seja o guerreiro de uma nação, alguém que vai libertar, tal qual eventualmente aconteceu com Judas, né, nos evangelhos apócrifos, exigindo de Jesus que ele fosse um líder dos exércitos, tal qual foi Moisés lá na libertação do povo hebreu, né, que pega o povo e enfrenta o faraó, uma ideia de um general, em alguma medida, não só um líder espiritual. Então o Paul Atreides, ele sabe desse papel, junto ali com as Bene Gesserit, com a sua mãe e tal, de que ele não pode ser só um líder espiritual, ele tem que também ser um líder militar, sobretudo um líder militar. E você tem essa variação, né, de potência de voz e de discurso e a questão física. Então o Timothée, ele entrega muito bem quando ele tem essa variação ali, além, é claro, de todo o elenco, né, da Zendaya, o Javier Bardem, todos entregam muito bem, mas dentro dessa lógica maquiavélica, eu acho que cabe pensar o Paul Atreides já como esse protótipo de genocida que ele vai ser mais adiante, né, matando 60 milhões, salvo engano, 61 milhões, num genocídio, numa guerra santa para libertar e para salvar a galáxia, mais ou menos numa lógica ali, meio Thanos, né, em vez de crescer a produção de alimentos e tudo mais, o Thanos decide eliminar 50% da Terra e tudo mais, e fazer disso uma política genocida de Estado, tal qual a gente vê agora em Israel e em tantos outros períodos históricos, né? A ideia de fazer uma limpeza étnica ali dos palestinos e tudo mais, como foi feito também com os judeus na Alemanha de Hitler.
essa ideia de você ver um Paul Atreides, essa percepção dele já se encaminhando por uma zona cinzenta, como se fosse um Darth Vader, que deveria ser Luke Skywalker, né? Que aqui o Herbert influencia, né? George Lucas, todos nós sabemos, já é uma coisa bem interessante de ver as sombras tomando conta desse sujeito e como a narrativa político-messiânica ajuda a legitimar tão somente o poder, a ideia do poder. Ele não quer ficar em Arrakis, ele não quer ser um Fremen, ele quer voltar a ser nobre, ele quer voltar a botar o anel da sua casa real e sentar ao trono e fazer alianças. Isso sempre foi o projeto dele ali internamente, e tudo que a gente vê ali de afetividade e tudo mais é um pano de fundo, um meio para um fim, como diria Maquiavel. Na lógica de meios e fins, para manter e ampliar o seu poder, o príncipe, no caso aqui o nosso Paul Atreides, ele vai fazer de tudo o que for possível e necessário, talvez até extrapolando isso, para manter e ampliar o seu poder. Isso é muito interessante de ver, e aí a gente pode discutir aqui, voltando para a crítica, a questão que talvez eu não tenha gostado tanto, que me incomoda já na obra original, que é a questão do feminino, das Bene Gesserits e por aí vai. Mas bora lá voltar pra crítica. Bom, e pra não me estender muito aqui, já tô até me estendendo demais a noite toda, desculpa aí, foi mal. Tem bastante coisa aí, mas assim, o que eu queria colocar é a questão do feminino aqui no filme. O feminino é muito interessante, muito bem trabalhado, sobretudo aqui pro Denis Villeneuve, que ele traz o papel da mãe do Paul mais forte nesse segundo filme, que ainda é o primeiro livro. Acho interessante isso, dele colocar o diálogo dela com o seu próprio feto, algo que é diferente, né? Que aí já tem uma criança de 2 a 4 anos já muito inteligente, muito senciente, assim. E eu gosto dessa ideia do feto, essa ideia de conversar. Mas assim, o feminino tem uma coisa muito boa no personagem da Zendaya. Zendaya, aliás, está excelente. Então coloca ela aqui, por favor. Como sempre, excelente, né? Naquela hora que ela sabe do casamento, que ele fala que a ama, mas ao mesmo tempo eu vou casar com fulana. Mas eu te amo, viu, Ciclana? Mas a aliança aqui tem que ser feita com a fulana. Pô, como ela engole seco ali, ela entende, mas não entende e tal. E como ela é um papel extremamente cativante pra mim, tá numa linguagem melhor até do que no livro, né? Mais uma figura mais ativa, numa figura marxista mesmo, né? De que a religião é o ópio do povo. A personagem, né, ela simboliza isso, né? E a entrega aqui da Zendaya é muito boa nesse sentido. Ela vê a religião e o misticismo como ópio do povo, e isso fica evidente em tela, e que a libertação de um povo tem que vir pelo próprio povo, não por um suposto messias exterior, estrangeiro. Isso é muito bem mostrado e bem interessante e enriquece mais a personagem. Em contraponto, aí acho que é coisa da obra original mesmo, né? Tanto do Denis Villeneuve, eu não gosto muito da ideia de as vilãs, e sim, são as vilãs fundamentais da história, serem as Bene Gesserits, né? Essa ideia das mulheres manipuladoras que seduzem com o poder do sexo, a linhagem, usam a voz, a sedução, a religião para controlar os meandros dos poderes e tal, eu não gosto muito dessa ideia, né? Pra mim fica esquisito. Eu acho que assim, botar no feminino e na voz do feminino, no ventre, na sexualidade do feminino, essa coisa do matriarcado que é manipulador, me evoca muito o Antigo Testamento, né? Seja católico, seja cristão, seja judeu e tal. Essa coisa da Eva, da mulher manipuladora, que traz a desgraça, que faz seus jogos de poder. Isso me incomoda um pouco. Apesar de em tela ser muito interessante, isso me incomoda um pouco. Em pontos assim que me incomodam no filme, que são bem pouquinhos, mas assim, são coisas pontuais mesmo, é a questão, por exemplo, do corte, né? Você vê que teve coisa cortada no filme, como por exemplo, sei lá, a passagem ali que o Paul chega para beber a água viva, né? Que tá todo mundo junto com os vermes indo pro mesmo lugar, e aí tem no corte, o Paul chega primeiro e depois chega a Zendaya, aquela colega que ficou para trás. Eu achei que ela ia ficar para trás para ser tipo uma emissária bomba e se explodir com todo mundo. Não, só ficou para trás e morreu ali na mão de todo mundo ali. Não entendi o que aconteceu. O próprio personagem do Josh Brolin, né, quando ele aparece como mercenário, temos ogivas e tal. Enfim, a passagem de tempo e os cortes às vezes me soaram meio estranho, faltou completar alguma coisa, apesar de eu achar que eu não queria um filme muito mais longo. Então não sei como eu resolveria isso, mas eu senti um pouco essa truncagem na montagem, na passagem de tempo e em algumas questões. Mas assim, é um filme excelente que engrandece e potencializa tudo que foi feito no primeiro. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Duna Parte 2 é nota 9. É um filmaço que vale a pena sim ser visto na maior tela possível, com o melhor som possível. Aliás, Hans Zimmer,
Um beijo, querido. Que trilha é essa? Que trilha maravilhosa, que som, que design de som, que coisa imersiva. E a sensação de areia na cara, areia na bunda e tudo que é coisa. Parecia que ia chegar em casa tomando banho, tirando areia de todo o corpo. Enfim, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário, deixar um like aí e até a próxima, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.